Olá, continuamos então a avaliação das bate-arritmias ao Holter, distúrbios da condução do impulso elétrico, bloqueios atrioventriculares, bloqueio atrioventricular do segundo grau, MOPS tipo 1, fenômeno de Wenkman, MOPS tipo 2, BAV com condução 2:1 e BAV de grau avançado. O nó atrioventricular, por sua característica eletrofisiológica, ele já conduz com um retardo. Determinadas situações, nós vamos ter então uma exacerbação da função normal do nó atrioventricular. Ou seja, ele vai passar a conduzir com um retardo que progressivamente vai aumentando até que em determinado momento eu não consigo mais conduzir o estímulo. Eletrocardiograficamente, nós vamos ter o seguinte: um aumento progressivo do meu intervalo PR até que eu tenha uma onda P bloqueada. A partir do momento aqui, então, que eu tenho minha onda P bloqueada, eu tive aqui, então, um bloqueio atrioventricular. As células do nó AV vai dar tempo, então, de sair do período refratário relativo. Então, esse próximo estímulo vai conduzir com um PR mais rápido do que o anterior. Então, uma característica que sempre a gente tem que ver quando estamos buscando o diagnóstico de bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo 1, o fenômeno de Wenkman, é avaliar o PR depois da pausa e comparar com o PR conduzido logo anterior ao bloqueio. Lembrando que o PR que vem depois da onda P bloqueada, ele é menor do que o PR que vem antes da P bloqueada. Isso vai ser importante por quê? Porque em alguns casos de Wenkman que pode conduzir atípico, eu quase não vou ter uma variação desse meu PR, podendo até confundir com um MOPS tipo 2. Então, é muito importante a avaliação desse PR imediatamente após, com esse PR imediatamente anterior à onda P. Por quê? Mesmo pequenas variações aqui significa que é Wenkman e pode ser que eu não consiga ver essas variações. O fenômeno de Wenkman, então, é comum em pacientes jovens ou em atletas, observados principalmente no período noturno, principalmente durante a madrugada, e pode acontecer também em outros horários, dependendo do estímulo vagal. Pacientes idosos, temos que ter um pouco mais de cuidado com o fenômeno de Wenkman. Por quê? Porque, às vezes, os pacientes idosos, eles já têm um complexo QRS já um pouco mais alargados. Aqui nós temos um QRS de 120 milissegundos, com a morfologia de bloqueio de ramo direito. Então, esses pacientes, às vezes, eles podem, com o passar do tempo, ter algum grau maior de bloqueio AV e vai precisar de alguma outra conduta. Então, apesar do bloqueio atrioventricular MOPS tipo 1 ser frequentemente benigno, pacientes mais idosos e que já apresentam um QRS mais alargado devem ficar sob observação. Só lembrando que o BAV, então, MOPS tipo 1, ou fenômeno de Wenkman, a sua imensa maioria eles são supra-piscianos, acontece ao nível do nó AV,
Então, mesmo quando eu tenho alguma pausa mais significativa, eu vou ter, então, um escape geralmente juncional, ou seja, o escape juncional ele vai conduzir com a frequência parecida com a frequência do nó sinusal. Então esse paciente vai manter uma determinada frequência cardíaca e dificilmente vai ter algum sintoma importante. Para se avaliar no Holter, isso por limitação do programa de análise, que muitas das vezes ele vai me dar uma enorme quantidade de extrasístoles supraventriculares. Aqui, mais de 5.500 extrasístoles supraventriculares. Então, eu tenho aqui uma quantidade grande de extrasístoles. Aqui tem extrasístoles pareadas, extrasístoles supraventriculares pareadas e isoladas. Aqui, extrasístoles supraventriculares isolados. Quando o que realmente está acontecendo é isso. Então, aqui não são extracístoles, são batimentos normais. Eu posso ver que o meu PR está aumentando e aqui bloqueia. Então, às vezes o programa vai te dar uma enorme quantidade de extrasistolias supraventriculares, quando na realidade nós estamos tudo diante do fenômeno de Wenkler. É um PR que vai aumentando até bloquear, depois começa o ciclo novamente. Então, isso aqui nós temos que ir no programa e fazer uma análise mais seletiva. Eu vou mudar aqui, então, a minha prematuridade. Vou colocar. Então, vamos ver que nós vamos, então, diminuir a quantidade daquelas extrasístoles. A quantidade aqui, então, diminuída. E se ainda continuar pegando, mostrando como supraventricular, a gente tem que diminuir mais ainda a nossa precocidade. Então, aí a gente vai conseguir diminuir aquelas que estão me chamando, então, de supraventricular, a gente colocar tudo como batimento normal. Ao contrário do MOPS tipo 1, no MOPS tipo 2, o meu bloqueio é mais baixo. Então, o nó atrioventricular vai estar conduzindo normalmente. Então, no bloqueio atrioventricular do tipo 2, eu não tenho variações no meu intervalo PR. Eu vou manter, então, o intervalo PR constante, tanto antes como depois da minha onda P bloqueada. Como comumente, então, ele é intra-RIS ou infra-RIS, pegando ali o tronco, os seus ramos e o sistema de Purkinje, então eu vou ter um QRS alargado, ou com morfologia de ramo direito, ramo esquerdo, BDAS, mas na imensa maioria com QRS alargado. O mais comum é que eu tenha uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Então, o ramo esquerdo, como ele é mais grosso, se ele já tiver lesado, aí o ramo direito, que é mais fino, qualquer alteração que eu tenha aqui no ramo direito, já com o esquerdo lesado, eu vou lesar o direito e o esquerdo, aí eu não vou conduzir. Então, o que caracteriza o BAV do segundo grau MOPS tipo 2 é um PR constante, até que eu tenho uma onda P
bloqueada. Aí começa tudo de novo, mantendo o PR constante. Eu não tenho, então, variação do PR, ao contrário do MOBS tipo 1 ou Venkman. Então, aqui mantém o mesmo PR antes e depois da onda P bloqueada. Então, é muito importante essa avaliação também da largura do complexo QRS. É muito raro a gente encontrar BAV do segundo grau MOPS tipo 2. Então, é muito cuidado ao dar o laudo do BAV do segundo grau MOPS tipo 2. Por quê? Porque, nesse caso, vai indicar a necessidade de colocação de marca-passo. Esses pacientes, como eles têm essa lesão mais baixa, mais inferiores, quando eles têm alguma pausa, frequentemente elas vão estar, depois dessa pausa, às vezes eu vi um batimento de escape, mas como a lesão é mais baixa, às vezes vem um escape ventricular. E o escape ventricular vai conduzir com uma frequência bem mais baixa do que o ritmo sinusal normal. Então, esses pacientes fazem frequentemente síndromes de baixo débito e podem ser sintomáticos. Esses pacientes têm indicação de implante de marca-passo. Então, esses pacientes estão muito mais susceptíveis a fazer graus maiores de bloqueio átrio-ventricular. Então, existe um tipo especial de bloqueio, onde nós vamos ter duas ondas P para cada complexo QRS. Então, sempre eu tenho uma P bloqueada. Nós vamos ter duas ondas P para um QRS. Então, vou chamar isso aqui de bloqueio atrioventricular com condução 2 para 1. Quando eu tenho essa condução 2 para 1, ela pode ser tanto um bloqueio mais alto, um MOPS tipo 1, ou pode ser também um MOPS tipo 2. Às vezes fica difícil a gente diferenciar, principalmente pelo eletrocardiograma, pelo curto período do traçado, mas que no rodo nós vamos ter condições de avaliar bem, porque a gente vai pegar vários momentos do exame e vamos ver a transição para o evento. Mas nem sempre é fácil, por quê? Porque às vezes eu tenho 2 para 1 fixo. Durante todo o exame, eu tenho o BAV 2 para 1. Então, quando eu tenho o BAV 2 para 1, também é um quadro mais grave, que pode necessitar, então, de implante de marca-passo. Então, quando eu vou dar meu diagnóstico de BAV 2 para 1, eu tenho que ter segurança do que está acontecendo, para eu saber se ele é mais alto ou mais baixo. Então, quando eu tenho um paciente que apresenta um QRS mais alargado, eu posso ter, então aqui nesse caso eu tenho um BAV de segundo grau MOPS tipo 2, e aqui eu estou vendo que eu tenho um BAV 2 para 1. Então, eu tenho um BAV 2 para 1 num paciente que tem um MOPS tipo 2. Ou seja, esse PR aqui é o mesmo PR daqui. Então, o paciente com PAV com condução 2 para 1 do MOPS tipo 2 é um paciente grave, que vai necessitar implante de marca-passo. Ao contrário, também tem alguns pacientes, como esse, onde eu tenho um QRS mais estreito, que tem um fenômeno de Menkeba, e dá para a gente perceber aqui também vários períodos de condução 2 para 1. Mas aqui, então, a gente está vendo que eu tenho um PR que vai aumentando, bloqueia, e depois ele vai e faz um 2 para 1. Então,
Muito importante, por quê? Porque muito comumente, você vê ao Holter o diagnóstico de BAV 2:1, sendo que ele é uma progressão do vênquipa. Então, nesse caso, em vez de chamar BAV 2:1, nós vamos chamar BAV de primeiro grau, MOPT tipo 1, com condução 2:1, que isso pode diferenciar a necessidade ou não de implante de marcapasso. Um outro tipo especial de bloqueio é o chamado bloqueio atrioventricular avançado, um bloqueio de alto grau, onde eu tenho mais de 50% das ondas P bloqueadas. Então, aqui eu tenho uma P bloqueada, uma outra P bloqueada e uma onda P conduzida. Então, eu tenho 3 ondas P bloqueadas para cada conduzida. Então, quando eu tiver mais de 50% de ondas P bloqueadas, bloqueio atrioventricular avançado. 1, 2, 3 P's para cada QRS. 1, 2, 3, 4 ondas P's. 1, 2, 3, 4 ondas P's.